Olá, tudo bem? Tem muita gente me perguntando a respeito de processo seletivo da equipe comercial. Eu não sou a maior especialista no assunto, mas com tantos anos de experiência nessa área, formando times comerciais, eu já tenho meio que na gaveta algumas perguntas que eu gosto de fazer, que já me dão uma boa visão em relação ao comportamento dessa pessoa na vida pessoal e ao comportamento dela em relação ao trabalho, o que ela mais gosta de fazer, o que ela não gosta. O primeiro passo de toda a seletiva que eu vou fazer é pedir que a pessoa me envie alguma coisa antes, seja um texto, seja, me conta um pouco mais a respeito da sua vida, o que mais te chamou a atenção em relação a essa vaga que foi publicada, quais seus maiores anseios profissionais, porque assim a gente já consegue filtrar aquelas pessoas que não escrevem muito bem, você já consegue ver que ali não vai ter futuro, então você nem precisa perder muito tempo com essas pessoas. O segundo passo é LinkedIn, assim, hoje muito mais do que receber currículo, eu peço para a pessoa me enviar o LinkedIn dela e quais foram as principais conquistas profissionais ou contar um pouco do histórico dela em relação à vida profissional. Isso traz muito mais bagagem e é muito mais fiel do que receber aqueles 5, 6 folhas de currículo em locais que a pessoa ficou 2, 3 meses, foi embora e coloca lá um monte de coisa para encher linguiça, não é? Então hoje eu resolvi selecionar 15 perguntas que eu gosto de fazer para essas pessoas durante um processo de recrutamento e seleção dessas pessoas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, quando eu sento com esse candidato, e muitas vezes eu faço online também, tá? Isso aí já adianta um lado, você economiza tempo e já consegue selecionar ainda mais, deixar as pessoas ainda mais no seu funil de contratação para que você não perca muito tempo também. A primeira que eu faço, geralmente, é assim: me conta o que você gostaria que eu soubesse a seu respeito. Essa hora é muito engraçado, porque as pessoas não esperam essa pergunta, né? Elas acham que a gente vai falar assim: ah, de onde você vem? Me conta seu histórico profissional. Então, eu deixo essa pergunta muito mais aberta, apesar da resposta muitas vezes ser aquela padrão, porque você vê o quanto a pessoa tem fácil comunicação, o quanto ela consegue sair de perguntas que ela não estava preparada, você consegue ver a dinâmica na fala dela. Então, essa é uma pergunta que já dá margem para você bater um papo com ela e fugir daquele ambiente de seleção, que é outra coisa que eu recomendo. Aquela, vamos fazer uma entrevista pessoal com todas as perguntas muito bem definidas. Eu prefiro levar as perguntas como um direcionamento, mas o bate-papo eu acho que vale 1000 vezes mais do que aquelas perguntas prontas e padrão, tá? Depois, uma outra forma que eu gosto de fazer é separar entre perguntas técnicas e perguntas pessoais. As perguntas técnicas vão me dizer a respeito da experiência dela e o quanto ela sabe sobre o departamento comercial. As perguntas pessoais vão me falar muito mais a respeito do comportamento, de como essa pessoa se relaciona e o que ela espera do futuro. Porque muitas vezes a gente contrata alguém para o departamento comercial que essa pessoa não gosta, não quer e fala assim: ah, a primeiro momento que tiver a oportunidade de ir para outro lugar, porque eu quero ser, sei lá, veterinária, eu vou. E aí a gente precisa equalizar de acordo com a vaga que a gente tem disponível para não perder dinheiro também, tanto nesse processo de seleção, como no treinamento dessas pessoas, que a gente sabe que dá muito trabalho, não é? Bom, a segunda pergunta: como você pesquisa as pessoas antes de fazer uma ligação ou antes delas virem para uma visita presencial? É muito importante você entender o quanto essa pessoa está preparada, entende a respeito daquele prospect para conseguir fazer uma venda de qualidade. Porque se ela disser assim: ah, eu vejo o e-mail, o telefone e só, você já vê que é uma pessoa que não investiga, que não se interessa de fato e que trabalha muito mais na quantidade, no volume de leads entrando, do que na qualidade dessas ligações, nesse relacionamento com o cliente, tá? Depois, outra pergunta, essa é bem legal. Você já desistiu de algum prospect? Por quê? Quando a pessoa me responde assim: ah, porque ele não me respondia, ah, porque ele não me atendia, eu já acendo um sinalzinho de alerta. Por quê? Se ele parou de te responder, é porque você não fez uma conexão verdadeira, você não se relacionou direito com ele. Porque quando a pessoa
ela fala assim, eu não vou comprar, alguma resposta você precisa ter, e não deixar só que ele parou de responder ou qualquer coisa do tipo. Então é importante você investigar bastante em relação a isso, tá? Depois, essa é muito legal. Quais são as suas perguntas favoritas para fazer para um prospect? Um vendedor que não tem as suas perguntas, como eu disse, não tem as suas perguntas de direcionamento para lidar com os prospects, com aqueles leads que chegaram, é um vendedor que talvez não seja muito qualificado ou que demande um treinamento muito maior. Possivelmente a resposta que vem é: eu pergunto o nome, onde ele está, com quem, se é perto da casa dele ou não, como ele vai usar o produto. Essas perguntas básicas que você responde no formulário da internet também diz muito a respeito desse vendedor que você quer contratar. Agora, se ele já vem com o discurso, as minhas favoritas são essas, essas e essas, você já vê que existe uma construção, significa que ele já é um pouco mais preparado. E já uma dica para quem tem equipe de vendas, aproveita para fazer as perguntas favoritas de cada membro da sua equipe, isso aí adianta muito o processo de vendas e torna isso tudo muito mais organizado, tá? Depois, você já pediu para um prospect ou para um lead te explicar o motivo pelo qual ele não quis fechar com você? De verdade, assim, é muito importante quando a gente pergunta, mas por que você não vai fechar? Porque eu não tenho dinheiro, não vou comprar, porque eu vou pensar. Isso não são respostas aceitáveis, tá? É importante que ele ele te explique que ele fez essa pergunta do modo muito mais investigativo, do tipo, seja sincero, por que a gente não deu andamento nessa nossa negociação? O que de fato impediu? Isso vai me ajudar a melhorar como vendedor, vai ajudar a empresa a entender como ela pode melhorar, mas eu queria muito entender o porquê você não vai avançar comigo nessa negociação. Se um vendedor te dá esse tipo de resposta, como eu dei agora, pode ter certeza que ele é uma pessoa que procura evoluir e tem buscado muito mais direcionamento em como trabalhar com esses possíveis clientes, para que ele consiga ter uma bagagem muito maior. E mais uma vez, se você não faz isso com a sua equipe, ó, que dica valiosa para você fazer, hein? Depois, de qual parte do processo de vendas você menos gosta? Eu sei que muitas vezes a gente não consegue ter uma equipe de vendas com cada pessoa focada em uma etapa de vendas. Uma pessoa que é muito boa em fechamento, uma pessoa que é muito boa em prospecção, em fazer aquelas cold calls, as primeiras ligações, mas quando você pergunta isso para esse possível vendedor, fica muito claro qual etapa é a que ele desempenha melhor. Se ele te falar, eu não sou muito bom em fechamento, e você não tem uma equipe grande, você precisa de um cara que vai lá e que resolve de uma vez por todas, você já fica atento, porque talvez esse não é o perfil que você tem buscado, tá? Depois, como você descreveria a cultura na sua última empresa? Quando você faz esse tipo de pergunta, você começa a entender o que ele de fato viveu naquela empresa, os motivos pelos quais ele saiu ou os motivos pelos quais ele gostava e ficava lá. Ele vai te trazer um pouco de humanidade, porque cultura tem muito mais a ver com tem muito a ver com pessoas. Como elas lidam com as situações, e se uma pessoa também falar, lá não tinha cultura não, eu só tinha que vender. Você precisa entender se ele gostava disso, se não gostava, ou como ele imagina que seria uma cultura ideal de uma empresa. Isso fala muito a respeito dessa pessoa que você pretende contratar. Uma outra coisa que é demais é assim, me vende alguma coisa? Quando você faz essa pergunta, a pessoa na hora ela dá aquela bugada, né? Ela trava, ai meu Deus do céu, como que eu vou te vender? O que eu tenho que fazer? Mas essa é a hora que você vai entender qual é a construção de vendas que essa pessoa faz. Se ela faz perguntas para investigar o que você busca, se ela tem uma sequência lógica dentro de um funil de vendas, se ela consegue te envolver dentro do discurso dela, e não só uma pessoa que fala muito, mas uma pessoa que é organizada nos pensamentos e que te envolve de uma maneira mais carismática, que te explica, que procura entender as suas necessidades. Essa é uma forma muito legal de você entender como essa pessoa faria na prática também. E outra coisa, assim que ela finalizar esse processo que está vendendo para você alguma coisa, você pergunta quais foram as etapas de vendas que você usou quando você estava tentando me vender.
Aí já está na cara, né? É técnica direto. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, não, eu queria saber sobre você, saber se o produto era bom para você ou não. Pelo menos você entende que a pessoa tem um pensamento organizado em relação àquela venda que ela quer fazer para você. E isso é muito legal quando você tem uma boa resposta a respeito dessas etapas. Significa que a pessoa já tem uma bagagem real nessa área comercial e que ela entende o que é preciso fazer para avançar em todas as etapas do funil de vendas, tá? Todas essas perguntas que eu fiz até agora, elas têm a ver com a área técnica, né? De fato, com o trabalho que a pessoa vai desenvolver, como que ela vai agir no dia a dia dela, para você entender se ela sabe vender ou não, né? Basicamente é isso. E aí, chega a hora da gente entrar nas perguntas pessoais, tá? São várias que dá para a gente fazer numa conversa informal, mas eu selecionei algumas delas que eu acho que trazem bastante ferramenta para a gente tomar uma boa decisão. Uma delas, o que você gostaria de estar fazendo daqui 10 anos? Na maioria dos casos, tem gente que fala, nossa, daqui 10 anos nem sei. Principalmente o vendedor que tem perfil muito agressivo, é um cara que vive dia após dia. Geralmente acaba não fazendo grandes planos. Mas você consegue entender se é uma pessoa que queria ser veterinária, se é uma pessoa que fala, nossa, essa área de vendas me estressa, ou se é uma pessoa que fala, putz, eu quero ter uma carreira sólida, eu quero me desenvolver nisso, naquilo outro. Não tem problema nenhum ela querer migrar de área, tá? A pessoa pode ser muito boa vendedora mesmo querendo ir para outra área. O que você precisa entender é qual a projeção de sucesso dela ao longo do tempo. E se ela busca isso, porque se você quiser ter um vendedor que não quer evoluir, que, não, me vejo como vendedor fazendo a mesma coisa daqui 10 anos, seria legal você pensar se isso é um problema ou não, tá? Depois, conte uma coisa que você aprendeu recentemente. Essa é legal para você saber o quanto essa pessoa se atualiza. Mesmo que seja fora da área de vendas, você vai saber em quanto tempo ela aprendeu, o que ela aprendeu e como ela aplicou isso na prática. É muito legal você entender isso para saber se é uma pessoa que gosta de estudar ou não. Eu, particularmente, quando faço a contratação, eu envio algum mini curso antes mesmo da entrevista. E eu vejo se aquela pessoa fez, boa parte não faz, tá? O que para mim é excelente, que eu não perco tempo selecionando outras pessoas. Mas aquelas que são engajadas, elas mandam um e-mail assim, super rápido, ó, finalizei o mini curso, já estou pronta para a entrevista. Então é muito legal você entender o quanto essa pessoa gosta de aprender coisas novas e está disposta a lidar com essas situações, tá? Outra coisa, quais são as realizações mais importantes na sua vida? Ou quais são o que é mais importante na sua vida? Aí você vai entender se é família, se é um trabalho estável, se ela busca desenvolvimento profissional, enfim. Aí você precisa adequar essas realizações dela dentro do seu negócio. Ou talvez, o que eu não vejo problema nenhum também, é a sua empresa ser um trampolim para que ela busque outras coisas, o que é muito legal, porque a gratidão que ela tem com uma empresa que ensinou muito e que talvez não consiga continuar com ela depois de uma experiência profissional mais avançada, mas que ela tem gratidão e com certeza ela vai indicar muitas pessoas boas para aquele cargo, tá? Depois, o que fez você querer trabalhar com vendas? Olha que pergunta legal, né? Você vai ouvir coisas do tipo, eu gosto de pessoas, eu gosto do desafio, eu gosto de ganhar dinheiro, o que não é problema nenhum, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre motivadores em relação aos vendedores, que é bem legal, mas assim, é importante que você entenda o que fez essa pessoa despertar para a área de negociação, de comunicação. Eu gosto de falar que a área de vendas tem muito mais a ver com comunicação e relacionamento do que com a venda direta. Os maiores e melhores vendedores que eu conheço, eles são pessoas que têm uma vibração super alta, que gostam de pessoas e que estão dispostos a ajudar pessoas e não só vender acima de qualquer coisa, tá? Uma outra pergunta que é muito legal. Pensando em sua vida social, cada amigo do seu círculo de amizades tem uma característica, né? Tem um que é brincalhão, tem um que é chato, tem um que é ranzinza, tem outro que é inteligente. Dentro da sua turma, qual é a sua característica? Gente, é inacreditável, assim, as coisas que você descobre a respeito da pessoa. Tem gente que está na entrevista e está super tímido, assim, com medo de falar, e quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa responde, eu sou o engraçado da turma. Aí você falou, como assim você é o engraçado? Aí já te dá uma boa dica também. Se essa pessoa é engraçada na turma, pode significar que quando ela está em um ambiente onde ela já conhece as pessoas, ela traz o máximo potencial dela. Não significa que porque ela é tímida, ela não é um bom vendedor. Às vezes,
ela encaixa assim nessa área e super funciona. Então essa é uma que dá bastante, dá uma visão bem ampla para a gente de como aquela pessoa age fora do ambiente profissional, tá? E para finalizar, geralmente a gente pergunta assim: ficou alguma dúvida? É o contrário. O que eu faço é o seguinte: tem mais alguma coisa que você quer me dizer? Que aí eu já vejo se a pessoa está de fato interessada, se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de fazer alguma pergunta que para ela era super importante. E nesse momento, como ela já está relaxada, a gente já virou amiga, eu gosto muito de me tornar amiga dessas pessoas, no sentido de ter uma relação muito mais próxima do que uma coisa de selecionar quem presta e quem não presta, que não acho que é o caminho, é entender isso. E é claro que tem uma dica maravilhosa, eu espero não ter esquecido de nenhuma pergunta aqui das 15 que eu coloquei. Mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer é traçar o perfil comportamental da pessoa antes de chamá-la para entrevista até. Geralmente eu gosto muito de usar o DISC, mas tem várias ferramentas que você consegue entender o estilo comportamental da pessoa. Eu já fiz até um vídeo falando a respeito disso, mas que já vai te falar qual é o comportamento dessa pessoa no dia a dia, o que também já ajuda e muito. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você está ouvindo no podcast, me siga nas redes sociais, @noaraposer, ou digita Noaraposer que você vai encontrar tudo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve aqui no meu canal, dá um like no vídeo e também coloca aqui quais outras dicas e quais outros vídeos você gostaria que eu gravasse e qual tema você acha que vai te ajudar aí no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado e até o próximo!